Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre aquela discussão relativa a pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais, pessoas portadoras de necessidades especiais. Eu normalmente ouço muito essas perguntas, né? Ou seja, qual seria a terminologia correta? Em primeiro lugar, eu acho que não existe uma terminologia correta e não acho que as outras estejam erradas, até porque nesse tipo de relação é importante a gente perceber sempre a intenção de quem se comunica. Eu já tive oportunidades de buscar emprego, por exemplo, e ser muito bem tratado pela alcunha de pessoa portadora de necessidades especiais e, na essência, o tratamento era muito preconceituoso. Então, não acho que isso seja algo que a gente deva levar em consideração. Então, talvez a gente possa falar em precisão terminológica. Por que precisão terminológica? Porque certamente, quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente está dizendo o seguinte: a expressão pessoas com deficiência é diferente da expressão pessoas portadoras de necessidades especiais e pessoas portadoras de deficiência. Então, vamos lá. A expressão pessoas portadoras de necessidades especiais, ela é uma expressão relativamente antiga e nos remete na legislação brasileira, a Lei 9394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que trata de educandos portadores de necessidades educacionais especiais. Ou seja, existem diversas pessoas que têm necessidades educacionais especiais e não têm deficiência na acepção do conceito. Então, uma pessoa que por algum momento esteja incapacitada de fazer determinada atividade em função de uma necessidade específica que tenha, vamos dizer que o educando naquele dia, naquele momento, derramou perfume no olho. Ele não é exatamente uma pessoa com deficiência, mas está impossibilitado de algumas atividades. Naquele momento, por exemplo, ele tem uma necessidade educacional especial. Então, a expressão pessoas portadoras de necessidades especiais nos remete à Lei de Diretrizes e Bases da Educação e não faz referência específica a pessoas com deficiência. De igual modo, a expressão pessoas com necessidades especiais. Ter necessidades especiais não significa ter deficiência. É o caso, por exemplo, da grávida quando vai fazer um concurso. A grávida, quando vai fazer um concurso, quando vai fazer uma prova, ela tem algumas necessidades específicas, às vezes de interromper a prova para tomar um remédio, para, enfim, se alimentar com uma frequência maior do que os demais candidatos, o que não quer dizer e que não se refere a pessoas com deficiência. Então, vamos esquecer também a expressão pessoas com necessidades especiais, também não se refere não faz referência específica a pessoas com deficiência. E aí nos sobram duas outras expressões. A primeira delas é pessoas portadoras de deficiência. Essa expressão é a expressão constitucional, está na Constituição. Você pode pegar a Constituição e você vai ver nos diversos dispositivos constitucionais a utilização dessa terminologia. Quando a Constituição foi pensada, era essa a terminologia que o Brasil utilizava. E diversos teóricos, diversas pessoas que trabalham na temática da deficiência dizem o quê? Olha, essa expressão é estigmatizante. E por quê? Porque ninguém porta deficiência, assim como não porta a cor da pele.
A deficiência é parte do indivíduo. Então ninguém fala pessoas portadoras de negritude. Diz o quê? Pessoa negra. Assim como a pessoa é deficiente. Ou seja, o critério seria identitário. O mais adequado, portanto, para esses grupos seria falar em pessoas deficientes. E a expressão e essas duas expressões, pessoas com deficiência e pessoas deficientes, elas vêm de duas escolas teóricas, né? A americana, que acabou prevalecendo no Brasil com a ideia de pessoas com deficiência, que é inclusive a terminologia da ONU, e o aspecto mais identitário que vem da escola inglesa, da UPIAS, por exemplo, né, a Liga dos Lesados Físicos, que a gente já comentou em outros vídeos, que empregava a expressão pessoa deficiente. Seja como for, hoje o Brasil segue a terminologia internacional e o mais adequado em termos de legislação brasileira é o uso da expressão pessoas com deficiência. É essa expressão que você encontra na Convenção de Nova York, a Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência de 2006, ratificada pelo Brasil. E também é a expressão que você vai encontrar na legislação mais atualizada brasileira, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146. E só para terminar, eu preciso te dizer o seguinte: quando a gente está falando dessa questão, é importante não esquecer, e insisto nisso, né, que nós aqui no Brasil temos o uso recorrente da expressão pessoas com deficiência, mas no sistema interamericano existe a Convenção da Guatemala, que é a Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a pessoa portadora de deficiência. O que a gente não deve usar quando vai fazer referência à pessoa com deficiência? PNE. Pessoa com necessidades especiais. Você não está fazendo referência a ninguém especificamente, a nenhum grupo especificamente. Você está fazendo referência a vários grupos. Segundo, PCD, pessoa com deficiência. Por quê? Porque essa é uma expressão que acaba por ignorar uma das questões mais importantes na pessoa com deficiência e reduz tudo a uma sigla. Então, você é PCD? Não, sou Josemar. Né? Simples assim. E tem deficiência visual. Outras expressões que estão muito no meio corporativo e que são igualmente expressões infelizes que eu não vou utilizar. Agora, nenhuma dessas expressões é definitivamente lapidar, é essa a correta. A gente está falando só de precisão terminológica, ok? Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Segue a gente no Instagram, deixa pra gente o seu like, o seu dislike. Te espero no próximo. Tchau!